Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Noite de Apostas. E hoje a gente vai falar sobre os jogos de terça-feira da Libertadores, né? Palpites, análises para esses jogos. Antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre que eu mandar os vídeos você receber a notificação em primeira mão. E não esquece de deixar aquele like porque isso ajuda bastante a gente na produção de conteúdo. E dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem muita coisa interessante, como o link para o meu grupo gratuito lá no Telegram. Tem um link também para o meu grupo VIP, links para treinamentos de trader esportivo, tem um link para o Instagram também aqui do canal, então dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem coisa interessante lá. Agora vamos lá para os palpites e análise dos jogos. O primeiro jogo aqui que eu separei foi o Deportivo Táchira e o Internacional. O Internacional está aqui com odd de 1,30 e o Táchira, não sei, está aqui com odd de 10. Bom, para esse jogo daqui, se a gente for olhar os últimos jogos do Táchira aqui, a gente tem aqui 2 vitórias e 3 derrotas, né, nos últimos 5 jogos. E essas derrotas aqui foram na Libertadores, 2 delas, foi aqui nesse último jogo aqui, tomou 2-0, fora de casa, e também perdeu para o Internacional na casa da Inter por 4-0. Nessa partida eu também acredito que a Inter pode estar ganhando esse jogo sem sustos, né? Até porque a Inter é a líder do grupo e vai jogar contra o pior time do grupo. Então acredito que o time da Inter pode estar ganhando, pode ir a 9 pontos tranquilamente. Mas dependendo da postura do time da casa, a gente pode ter um jogo interessante para gols. Porque jogando em casa, se a gente for olhar aqui, o Táchira vem de bons resultados. Inclusive, a única vitória que ele tem aqui nesses 3 primeiros jogos da Libertadores foi jogando em casa, que ele marcou 3 gols no Olímpia. Então, assim, é um time que, dependendo da postura, a gente pode ter um jogo interessante para gols, né? Um over 2,5, por exemplo. Então, se esperar pegar no ao vivo, over 1,5 no ao vivo também pode ser interessante. Para esse jogo aqui, eu fico com entradas ao vivo, como, por exemplo, a vitória do Internacional no ao vivo, porque a odd está muito baixa. E também um over 1,5 no ao vivo, então até um over 2 também pode ser interessante, dependendo da postura das duas equipes. Bom, passando aqui, a gente vem para Santos versus Boca Juniors. Santos está numa situação bem crítica, digamos assim, né? Não está vindo muito bem, conseguiu só uma vitória aqui, que foi contra o The Strongest, mas perdeu para o Boca, perdeu para o Barcelona. Então, assim, Santos ele precisa se recuperar, né, no campeonato. Vem de uma vitória agora contra o São Bento aqui. Vem de uma vitória de 2-0. Poupou alguns jogadores. Por exemplo, o Marinho, se eu não me engano, não jogou essa partida aqui. Então o Santos ele precisa do resultado. E está jogando em casa. No primeiro jogo, o Santos tomou 2-0, mas acredito que o Santos merecia um golzinho, né? Jogou bem, principalmente o início do jogo. O Santos fez um início de jogo excelente, mas depois foi cedendo ao Boca, e enfim, o Boca é um time muito cascudo. Então a gente pode ter aqui um jogo under, mas que dependendo da postura, porque o Boca ele também está aqui em segundo colocado, e se ele perde para o Santos, vai empatar aqui na quantidade de pontos. Então, o que é que eu vejo aqui? Eu acredito que o Santos ele pode estar marcando um gol nessa partida, o time do Santos, jogando em casa. Mas a minha escolha para esse jogo aqui seria o over 1,5 no ao vivo. Se você quiser fazer uma pré-live, você pode fazer com over 2, por exemplo, né? Se sair 2 gols, sua aposta é devolvida. Se sair mais de 2, você ganha. Mas o que eu aconselho aqui é o over 1,5 no ao vivo e também um provável gol do Santos também, acredito que seja interessante. Passando aqui agora, The Strongest versus Barcelona de Guayaquil. O Barcelona, se eu não me engano, está em primeiro do grupo. Deixa eu ver, isso, tá em primeiro do grupo, né, que a gente tava falando aqui do Boca e Santos. Primeiro do grupo com 9 pontos, venceu os 3 jogos. Tá fazendo uma campanha muito boa, venceu do Boca Juniors na casa do Boca. Então, assim, é um time que tá aqui com a odd de 2,65, ou seja, tá como zebra contra o pior time do grupo. Então aqui, como ele tá como zebra aqui, se a gente for olhar um handicap asiático 0, ou então o mais 0,25, talvez seja bem interessante a gente pegar esse handicap asiático mais 0,25 aqui para o Barcelona, que é um time que tá vindo bem, é um time muito ofensivo, né? E vai pegar aqui o pior time do grupo. Se a gente for olhar o The Strongest em casa, ele tem boa sequência de jogos. E por isso, dependendo da postura dele, a gente pode ter um jogo bom para gols. Um over 2,5 para esse jogo aqui, para mim também pode ser bem interessante. Porque o Barcelona é um time que marca e geralmente sofre também. E o The Strongest jogando em casa
é um time que marca muitos gols. Então pode ser interessante também um over 2,5 aqui, dependendo da postura do time da casa. Independente Del Valle versus Palmeiras. Independente Del Valle me decepcionou no primeiro jogo na casa do Palmeiras, né, que foi aquele 5-0, se eu não me engano. Me decepcionou bastante a postura deles, como eles se portaram em campo. Mas está aqui como levemente favorito, 2,37, e o Palmeiras com a odd de 2,87. A odd do Palmeiras o mercado indica que está descendo, e a do Independente Del Valle subindo. Então essa odd, no fim das contas, quando chegar no jogo, deve se igualar. O Independente Del Valle é um time que marca muitos gols e também sofre muitos gols. A gente vê aqui, ó, ambas marcou 4 gols, ambas marcam, sofreu 5 gols, ambas marcam. Então assim, é um time que marca, sofre, faz tudo. E o Palmeiras está vindo numa mesma sequência, 2-1, 3-2, 3-0. E se a gente for olhar agora aqui, ó, o Independente Del Valle jogando em casa, vem de 4 ambas marcam nos últimos 5 jogos e 4 over 2,5 também nos últimos 5 jogos. É um time que joga muito para frente. E o Palmeiras jogando fora de casa vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Vem aqui de 1, 2, 3 ambas marcam dos últimos 5 jogos e 4 over 2,5 nos últimos 5 jogos. Então aqui acredito que a gente tem um jogo interessante para over 2,5, ambas marcam e gol no primeiro tempo. Acredito que essas 3 entradas sejam bem interessantes para essa partida aqui. E tá com cotações interessantes também. Passando aqui, a gente vem para União La Calera versus Flamengo. Bom, o Flamengo ele tem plena capacidade de dar outra sacolada aqui no União La Calera. Né? O primeiro jogo foi 4-1, se eu não me engano. E o Flamengo pode muito bem repetir isso. Tá aqui com a odd de 1,30, né? 1,30. E para esse jogo aqui eu vejo a vitória do Flamengo, de novo, vai jogar contra o time mais fraco do grupo, né? O último colocado do grupo, só tem um pontinho aqui, conseguiu um empate, que foi contra a LDU. Mas o Flamengo aqui ele tem plena chance de vencer, ir para 12 pontos e garantir de vez sua classificação para a próxima fase e ficar tranquilo nessa reta de fase de grupos da Libertadores. Então, se a gente olhar aqui, ó, o União La Calera sofreu 3 gols, sofreu 2 gols, aqui 2-1, sofreu 4 gols do Flamengo, então é um time que muito fraco defensivamente. E o Flamengo vem aqui com a famosa Racing perfeita, 5 vitórias nos últimos 5 jogos, marcando muitos gols, 4-1, 3-2, 3-0, 4-1 e 2-1. Então acredito que a gente tem um jogo bem interessante aqui para gols. Over 2,5, over 1,5 do Flamengo, vitória do Flamengo, over no primeiro tempo, né, 0,5. Vejo essas entradas muito interessantes para essa partida. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, então se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Tamo junto e até a próxima.